Hoje eu vou falar sobre a industrialização na antiga União Soviética, que é a nossa atual Rússia. Bem, no início, as condições da Rússia eram bem parecidas com a da Revolução Francesa, que era bem rural, né? E eles tinham o poder absolutista, que é o poder concentrado em uma pessoa só, que no caso era o Nicolau II. 95% da população era camponesa e estava passando ainda pelaquela economia rural, um negócio bem agrário, né? E também tinha os nobres e o clero, que tinha os seus privilégios já, né? Obviamente. Até metade do século XIX, todos eram servos. O que isso quer dizer? As pessoas que viviam na Rússia, elas deviam obediência cega aos seus senhores de terra. E eles não tinham direito a nada de trabalhador. Então, o Nicolau II praticamente pega a Rússia, que é totalmente rural, onde as pessoas elas não recebem, e transforma em algo industrializado, né? Indústrias. Só que quando você implanta indústrias, né, num lugar, você precisa de uma coisa só, que é consumo, né? Consumidores. E servos não são consumidores. Eles só fazem o trabalho e eles recebem de forma de moradia e comida. Eles não recebem dinheiro, eles vivem naquela terra. Então eles não conseguem comprar nada. Se virar um mercado, essas coisas assim, se tiver algo para comprar, eles não vão conseguir comprar. Então o que Nicolau II faz? Ele meio que dá um famoso cala-boca nas pessoas, que ele dá um pouquinho de terra ali, um pouquinho de lá, pra pessoa meio que ela ter alguma coisa pra ela conseguir consumir. Então, para de ser servo e as pessoas começam a virar trabalhadores, mas recebendo muito pouco, com um trabalho excessivo, né, de 16 horas, como foi na industrialização, na Revolução Industrial lá na Inglaterra. Foi praticamente igual, que era trabalho excessivo, não tinha nenhum benefício, a pessoa corria todos os riscos possíveis no trabalho. Se, por exemplo, a máquina parasse de funcionar, se ela travasse, a pessoa tinha que ir lá, enfiar o braço dela pra desemperrar lá o negócio. E se acontece alguma coisa, né, por exemplo, uma máquina que corta tecido, né, ela tá lá cortando, ela emperrou. Aí a pessoa tem que enfiar o braço dela lá dentro daquelas máquinas gigantes, que naquela época as máquinas eram monstros. E aí a máquina volta a funcionar. Pô, cortou o braço da pessoa. A pessoa não tinha benefício, ela não podia ficar em casa, ela não se aposentava, ela só né, se conseguia se aposentar se ela perdesse os dois braços. Porque se você perde um braço, você ainda tem o outro pra trabalhar. Porque se você perdesse um braço e quisesse ficar em casa, a pessoa passava fome. Então, era algo que não tinha, né, benefícios para o trabalhador. Então, o mercado russo se abre para o mundo e o mundo se abre de volta para a Rússia. Então, começa a industrialização na Rússia. E então, a Rússia vê que isso não estava dando lucro, porque as pessoas, elas consumiam, mas elas não eram ricas. Então, a Rússia começou a investir em exportação, né? Então, elas começam a pegar os países que são ali pertinho dela. Aí, então, a Rússia começa a se engraçar, a Rússia se engraça pro lado da China, que é principalmente pra parte oeste da China, né? Só que aí tem um problema. Tem outro grupo, né, além da Rússia, que também quer aquela parte da China, que no caso é o Japão. Rússia, Japão. Rússia, Japão. A Rússia perde. O Japão literalmente janta a Rússia com farofa. Mas como nesse meio desse processo da guerra, a Rússia tinha que manter esses soldados. Ela tinha que comida, né, mantimentos, medicamentos, tem um gasto ali, né? Então, o que a Rússia decide fazer com os seus líderes, né? Com esse conjunto de pessoas pensantes? Aumentar os impostos. Só que aí as pessoas já tinham uma dificuldade, né? Porque elas já trabalhavam muito, recebiam pouco, não tinham direito a nada. O que as pessoas decidem fazer?
as pessoas se reúnem, e eram milhares de pessoas, fazer um protesto na frente do palácio do Nicolau II. Né? Fazer um protesto, mas não algo violento, tacar fogo. Foi algo tipo, só queremos nossos direitos porque somos seres humanos, né? E aí, o exército tava lá, viu toda aquela gente. Eu acabei lendo um pouco sobre que não sei se é verdade ou se é mentira, mas há rumores que o Nicolau II nem tava nesse dia lá. Né? Então eu não vou colocar a culpa no coitado do homem, mas se ele foi um filho. Enfim, mas o exército viu aquelas pessoas lá na frente, olhou e simplesmente começou a atirar. Metralhadora, aquelas de filme, sabe? Assim que tu tem que rodar o negócio, que eu esqueci o nome, pra tipo. E foi chamado de Domingo Sangrento. E depois disso, depois da primeira revolta, né, que era por aumentar o imposto, como morreu pessoas nesse negócio, né, nesse dia, ficou mais uma revolta ainda maior, a Rússia teve mais problemas, mas só vim aqui resumir a industrialização na antiga União Soviética, que é a nossa atual Rússia, que foi, elas eram um lugar rural, do nada virou industrial, né, consumidor externo, guerra, péssimas condições de trabalho, porque foi algo que não foi pensado, foi só literalmente jogado. As pessoas que lutem, elas que se adaptam. Então foi algo bem difícil, complicado. E é isso. Essa foi a industrialização na antiga União Soviética, que é a nossa atual Rússia. Sim, eu repeti isso muitas vezes, mas é porque, né, pra entender bem o que eu estou falando. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Não ri da minha cara, tá? Valeu, tchau.